palestrar, mas eu nunca participei do evento de vocês, então eu não sei como funciona. Preparamos algumas coisas e espero de alguma forma encorajar você um pouco mais, porque coragem é algo que nunca me faltou. Geralmente quando eu contratava alguém, eu sempre falava, amigo, principalmente quando é um cargo mais de confiança, eu não tenho tanto dinheiro, mas tenho muita coragem. Então coragem para o empreendedor eu acho que é um ponto básico, né? Básico não, um ponto fundamental. Tava bom o lanche aí, galera? Então bem, está tudo ok aí? Estamos ao vivo, tomamos a permissão de fazer uma gravação ao vivo. Nós temos alguns seguidores nas nossas redes sociais. O pessoal se tiver alguma pergunta, boa noite pessoal, você que está ao vivo, se tiver alguma pergunta, você pode digitar, depois o nosso pessoal do marketing acaba falando com cada um de vocês. Então bem, eu quero primeiramente me apresentar para vocês, talvez muitos não me conhecem, mas eu sou esse rapaz bonito de óculos ali, me chamo Fabiano Salvador, Giovana, minha esposa, uma mulher de muita sorte, eu sempre falo. Nós temos 2 filhos, o Lucas e o Davi. O Lucas é esse rapaz e o Davi está de férias no sítio do meu sogro. Então eu respondo pela empresa Nobre Online, pela fábrica Nobre Online, pelos produtos Nobre Car, e eu faço parte também dos desenvolvimentos. Então você que é empreendedor, pode amarrar o cinto de segurança aí, que não tem piloto nesse avião e nós vamos contar uma história muito louca para vocês. Se você se acha louco, vocês talvez vão embora e vão dizer, esse cara é muito doido. Então eu fiz coisas que muitas pessoas não têm coragem. E eu sempre gosto de me arrepender de coisas que eu fiz e não do que eu fiz. Então, se arrependo de coisas que você fez. Isso eu fiz, não deu certo, beleza. Agora, se arrepender de algo que eu nunca tive coragem, isso é muito ruim. Então, vamos lá. Galera, nós temos uma história muito bacana e eu quero relatar para vocês. Todos aqui têm história, certo? Você não caiu de paraquedas e se tornou um empreendedor. Houve várias situações que levou e impulsionou você a ser um empreendedor. Mas uma coisa que é fundamental é você fechar seus olhos e entender a visão da sua empresa. Quando nós éramos nada, eu já enxergava, para que você venha entender aonde nós vamos chegar. Quando nós não éramos nada no mercado, eu fechava meus olhos e dizia para minha esposa, nós seremos referência no Brasil e no tempo de Deus fora. Porque eu vejo uma fábrica de produtos automotivos. Essa fábrica, eu fechava meus olhos e falava para ela, essa fábrica, ela tem um jardim na frente e nós também vamos ter um centro de treinamento. Mas eu não sabia nem polir um carro. Mas eu era ousado e eu acreditava que nós iríamos ter a fábrica, um centro de treinamento e uma loja personalizada. E ainda com carros antigos expostos nela. Vocês estão vendo alguma coisa parecida com essa visão? Então, aconteceu exatamente o que eu enxergava da minha empresa. A pergunta é, o que você enxerga da sua empresa? Como que você tem focado? Quando você, de repente, fecha os seus olhos e, vamos lá, imagine sua empresa. Você, com os olhos fechados, você vê o momento, você pode ver o que você será. Porque o que você será, muitas vezes, te motiva para o momento. E eu preciso ter um momento de motivação para que eu possa ter um futuro próximo. Você concorda com isso? Se eu não tenho isso, eu ando desmotivado. Quem lembra do desenho Hard? Alguém lembra? Será que só eu velho aqui, gente? Eu prometi que eu falei para o Alan, nós estávamos em São Paulo, numa palestra, eu disse, Alan, nunca mais eu vou perguntar se alguém já assistiu aquele desenho do Hard. Porque só tinha eu e mais um. E o Alan, que ele é bem velho, mas ele não levanta a mão para mostrar a idade dele. O Hard era um desenho que ele fazia o seguinte, ó dia, ó sol, ele reclamava se chovia, se desse sol, se estava quente, se estava frio. Então, nós precisamos entender se ainda há dentro de nós essa característica do Hard, que muitas vezes nós vimos a oportunidade e reclamamos. E o que eu trouxe hoje como um contexto para vocês, é um contexto real, baseado em uma história mega real, que existia diversos Hards. Então vocês vão ver que vai ser bem bacana. E agora, contando rapidamente a nossa história, você vai ver que nessa história tem muita coragem. Então, bem, eu trabalhei no ramo de automóveis. 15 anos eu fui revendedor de automóveis. 15 anos. Com os meus 19 anos, eu comecei em uma loja onde eu tinha 2, 3 motinhas e fazia o polimento manual dos carros e ainda fazia alguns negócios.
Mas eu nunca escondi do dono daquela loja que aquele menino de 19 anos sonhava em ser dono dela. Eu nunca escondi dele, mas eu não invejava ele. Eu dizia, um dia eu quero ter uma loja como a sua. Passou-se alguns anos, e aos meus 23 anos ele me convidou para ser dono da loja. Essa loja ficava no Trevo da Paradão. Ela se tornou Salvador Veículos, que é o meu nome. E eu comecei a negociar, a entrar nesse mercado. Então, com 23 anos, eu me tornei rico muito rápido. Eu criei um capital muito bom. Só que eu não tinha administração, eu não tinha planejamento, eu não tinha organização. E aí, por esse motivo e mais alguns, eu tive a oportunidade de quebrar por 3 vezes. Por que você chama de oportunidade? Porque foi a melhor faculdade da minha vida. Então eu consegui transformar dificuldades em oportunidades. Então quando você passa por alguma adversidade, alguma situação muito ruim, você precisa olhar para ela com os olhos bem abertos e perguntar, o que eu devo aprender com isso? E eu aprendi com os meus erros. Logo depois entrei nesse ramo e comecei a vender produtos de higiene porta a porta. Então imagine você que um empresário, um piazão, andando de BMW na época, estava tudo certo e deu tudo errado, e aí eu tive que aprender a me humilhar e começar a vender produto porta a porta. Então eu aprendi que o empresário ele precisa ser camaleão. O que é camaleão? Você precisa se moldar diante da situação que te apresenta. Então eu só tinha aquilo, essa era a minha melhor oportunidade, então eu vou ser referência nesse ramo, é isso. Então eu comecei a treinar. Eu nunca lavei uma roupa, eu não sabia a característica, os benefícios de um sabão de roupa, muito menos de um amaciante, um desinfetante. Então eu comecei a treinar. E essa empresa que eu representei, rapidamente eu me tornei referência como distribuidor. Então eu tive a criatividade de criar estratégias de uma boa abordagem. Como vender o meu produto. E daqui a pouco eu sempre fui apaixonado por carros, sempre fui apaixonado. E aí começou o desejo do automotivo. Mas a nossa empresa, ela começou aonde você está vendo essa foto, lá na Rua Roma, número 378, é isso, Giovanni? Nós começamos nós tínhamos uma garagem, e essa garagem embaixo se tornou um escritório. Então comecei a vender higiene e limpeza, e eu vim de uma falência muito grande, então todos os meus recursos não existiam. Então eu me tornei expert em começar um negócio sem dinheiro. Eu sempre falo que você não precisa ter dinheiro para começar um negócio. Você precisa ter um capital de giro para administrar e dar continuidade no negócio. Mas sem dinheiro você consegue abrir. Se você de repente se determinar, tiver estratégias, foco, determinação e muita coragem. Então eu comecei nessa área lá em 2008, lá naquele escritório que nós tínhamos. E em 2008 aconteceu uma tragédia aqui em Blumenau. Quem lembra disso? Alguém lembra dessa tragédia? Quem tem filhos aqui? Saiba que o teu filho olha você como um super-herói. Saiba que o mercado olha você como um super-herói. Você precisa ser imbatível. Se você não for imbatível, o teu concorrente te pega e ele se torna imbatível no seu lugar. Então em 2008 a nossa empresa ela caiu, porque a nossa casa saiu na capa do Jornal de Santa Catarina. Olha que loucura, foi a casa mais conhecida do estado. Olha que legal. Caiu casa, caiu uma parte da casa, caiu piscina, caiu a entrada e a casa ficou interrompida. Proibido o nosso uso dentro da casa. E aí, quais são os recursos? O que temos no momento? Recolher o que sobrou de produto, porque alguma coisa ficou enterrada. E nos ofereceram uma oportunidade em morar nesse lugar que você está vendo. Um kitnet 4x3, né, Giovanni? 4x3. Eu não vou mentir para você que eu fiquei 3 meses fora da casinha, porque foi um baque muito grande. Imagine que naquela época, vindo de uma falência, o que sobrou era a nossa casa. E nós tínhamos já como projeto vender a casa para começar o negócio. Só tinha casa. E eu vendo o nosso único recurso rachando e descendo o morro. Então isso deu um baque. Eu fiquei 3 meses fora da casinha. Sabe como que é fora da casinha? Eu fiquei louco. 3 meses. Mas eu entendi que eu precisava criar forças, porque quando eu olhava para minha esposa e quando eu olhava para os meus filhos, eles esperavam de mim um recurso, eles esperavam que eu tivesse uma ação, porque eles acreditavam, olha que gente louca, eles acreditavam que eu era imbatível. Então dentro desses 3 meses nós ficamos morando em um kitnet, essa foto é aqui na Fortaleza, aqui era uma porta, então eu não tive fotos, infelizmente eu não bati foto nesse momento, mas a minha mãe me deu uma kitnet para morar lá,
e ela me deu uma outra kitnet. Então eu já tinha 2 lugares, uma kitnet para começar o nosso negócio, e ali começou a Nobre Online, em um kitnet, bem pequenininho. Então botei uma plaquinha, o que me sobrou é uma Fiorino, pensa o seguinte, galera, uma Fiorino 94 1.0 no gás, isso é terrível do terrível, e rachando. E ela tinha uns podres, então o que eu fiz? Como que eu vou fazer? Eu vou tampar com jornal, passar uma massinha, uma tintinha branca, adesivar e ter uma boa aparência com o meu cliente. Porque eu aprendi o seguinte: ser para ter. Eu não tinha outra forma. E muitas vezes quando nós não encontramos alguma forma, nós paramos. O empresário para e desiste. Não, eu não vou desistir, eu só tenho a Fiorino, então é com ela que eu vou fazer esse sonho se tornar uma realidade. E aí peguei a Fiorino e comecei a vender porta a porta, a Giovana ficava lá no escritório, e a coisa começou a dar certo. Começou a fluir, começou a dar certo esse novo empreendimento em situações diferentes. Então desse kitnet, galera, nós tivemos uma mega expansão. Eu cheguei em casa e disse para a Giovana: Giovana, achei uma sala aqui na principal. E essa sala custa R$550 no aluguel. Sabe o que ela disse para mim? Tu é louco, nós não conseguimos nem pagar água e luz. Eu sempre falo, você precisa ouvir a sua mulher, mas existem momentos que você precisa tampar os seus ouvidos. Me desculpa as mulheres. E da mesma forma, ela, porque ela não conseguia enxergar o que eu enxergava. Por mais que eu me esforçava a tentar passar para ela, ela olhava para o momento e eu não estava no momento, eu estava caminhando no futuro. Esse era o meu comportamento. Então dentro dessas condições eu já via que R$550 seria fácil. E aí montamos uma loja bem pequenininha. Eu não consegui foto dela, mas ela é bem pequena. Ela deve... Gente, ela tem esse espaço aqui, eu acho que 4x4, mais ou menos isso. Então eu não tinha recurso para comprar uma prateleira, eu não tinha condições. Eu coloquei os produtos no chão e a minha mãe tinha uns pedaços de madeira e fiz pilhas sobre o produto e achei tudo lindo. E aí comecei emocionado e feliz. Fabiano, você reclamava? Não, porque eu me motivava com o meu futuro, não com o meu presente. Porque o que me fazia acordar cedo e dormir tarde era o que eu enxergava com os olhos fechados. Se eu tentasse buscar motivação com os olhos abertos e vendo a situação naquele momento, eu vou ser sincero para vocês, eu teria desistido de ser um empreendedor. Mas isso era muito forte no meu coração. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu me irritei muito com algumas pessoas. Claro, eu perdoei elas, mas quando você tem um sangue, um empreendedorismo, e você vem em uma situação ruim, você quebra, existem conselhos que você não pode ouvir, porque se você ouvir, você vai ficar de mal com aquela pessoa. E a minha mãe, por mais que me amava, e eu entendo ela dizia: Fabiano, desiste, tu já tentou 3 vezes, desiste. A Teca está contratando pessoas, a Creme está contratando pessoas. Quando ela falava isso, eu me arrepiava da raiva, não pelo que ela falava, mas eu não queria que diminuísse esse fogo chamado empreendedor dentro de mim. Eu disse: não mãe, nem que eu tente 50 vezes, mas eu vou chegar onde eu quero, e eu acredito nisso. Então é muito importante que você tenha sonhos, que você tenha metas, que você tenha objetivos, mas você precisa cuidar com quem você compartilha isso. Se você for dividir com alguma pessoa que tem menos fé do que você, ela pode roubar os seus sonhos, por mais que ela ame você. Então nós precisamos dividir os nossos sonhos com pessoas tão loucas como nós. E aí tudo dá certo, tudo flui. Então dentro dessa situação começamos. Então você vê que está tudo meio bagunçado, olha as caixas. Está vendo as prateleiras, que coisa linda? Não tem prateleira. E começamos a vender e a coisa começou a dar certo. Sabe o que aconteceu? Ficou pequeno, muito pequeno. Não coube mais nada. E nós começamos um mega negócio com uma estrutura fantástica e com um monte de colaboradores. Eu, a Giovana e o entregador. Primeiro eu e a Giovana, depois nós pegamos o seu Ademir, que foi o nosso primeiro colaborador. Então, esse espaço ficou pequeno, nós fomos para um lugar maior. Quando nós olhamos o lugar, imagine o seguinte: precisava alugar e precisava ter avalista e precisava ter nome. E nós não tínhamos nome. Infelizmente, nós viemos de uma situação financeira muito ruim. Mas o nosso foco era acertar o que tínhamos, porque crédito é tão maravilhoso. E nós sofremos tanto por não tê-lo. E graças a Deus hoje nós temos. Então meu tio disse: Fabiano, pode alugar, eu sou teu avalista, pode fazer no meu nome se tu quiser. E começamos. Aí quando nós olhamos o galpão, nós entramos,
Nossa, era metade disso aqui. Que enorme! Era grande, baseado no que nós estávamos. Só que se perguntasse para mim, Fabiano, como será a sua empresa? Não é isso. A minha empresa vai se dividir em duas situações. Uma fábrica com um jardim na frente, bonita, e o outro sem treinamento, uma loja personalizada e um carro antigo. Eu sempre falei isso. Mas a situação do momento era imprópria. Então você não pode se motivar pelo tempo impróprio. Você precisa se motivar porque você realmente vai conseguir se você adequar algumas coisas. Então fomos para esse lugar. Aqui começamos a empresa, começamos a expandir. E aí nós tínhamos aquela ideia do centro de treinamento. Contratamos um profissional, ele veio na cidade, deu um treinamento. E eu senti o desejo de começar os meus cursos. Troquei uma ideia com ele, aprendi, estudei. E aí comecei a dar curso nesse lugar. E para que vocês saibam, nasceu a Academia Nobre Cardeteiro. Nós temos mais de 700 alunos formados no Brasil. Então deu certo, e começamos nesse espaço. E aí reformamos, deixamos tudo bonito. E quando estava bem bonito, sabe o que aconteceu? Ficou pequeno. Logo após uma grande reforma que fizemos. Só que nesse período começou uma outra empresa. Nasceu uma outra empresa. A Nobre Online Fábrica. Porque nós éramos distribuidores de produtos. E aí aconteceu umas coisas muito loucas. Nós tínhamos alguns químicos, aliás, uma empresa que fabricava alguns produtos com a nossa marca. E eu comecei a criar algumas ideias ou algumas formulações e levava para esse químico, um químico formado. Você sabe o que acontecia? Eles riam da minha cara e diziam assim, Fabiano, só tu mesmo. Tu acredita que um produto desse vai emplacar no mercado? Quantas pessoas já riram de você? Quantos projetos você criou e dividiu com pessoas que desacreditaram? E eu vou dizer para você, você não precisa de ninguém. Você não precisa que ninguém acredite no seu projeto. Você precisa acreditar. Então, como eu levei mais de uma formulação, muitas formulações, e essa pessoa formada e com entendimento desacreditou, sabe o que eu decidi? Eu vou me tornar um químico. Sabe qual é o meu grau de instrução, pessoal? A 4ª série do 1º grau. Eu me formei aqui no Heriberto Miller. 4ª série do 1º grau. Sabe o que eu entendo de química? Absolutamente nada. Mas eu tinha muita vontade. E eu não preciso esconder para vocês que eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu não vou pregar nada para vocês. Mas Deus, Ele me favoreceu em muitas coisas. E me alinhou em algumas coisas. Mas a minha força de vontade, eu vou ser um químico. Então, para que esse meu sonho se torne uma realidade, eu preciso me adequar. Porque essas pessoas que caminham comigo, elas são limitadas. Quantas pessoas que caminham com você que é limitada? Você já parou para pensar? Agora, ou você escuta ela, ou você diz adeus para ela. Porque ou ela se enquadra com você, ou você desiste dela, ou você se enquadra com ela. Existe uma grande diferença entre galinha e águia, né? Todo mundo já ouviu, todo empreendedor já ouviu esses exemplos. Se você botar uma galinha aqui, ou um cercadinho desse tamanho, ela não tem coragem de pular essa cerca. Mas coloque uma águia aqui. Então nós precisamos decidir quem somos. Quem somos no mercado? Quais são as nossas atitudes? A águia, ela é inovadora, ela olha a sua presa, ela é estratégica. Já a galinha não. A galinha só reclama. Quantos empresários reclamam? Se você perguntar para mim, como está, Fabiano? Eu jamais vou ter uma palavra de morte para seu entusiasmo. Eu sempre tenho palavras de vida. Então, se a situação não está boa, eu falo para você, está bom. Eu profetizo, eu declaro com a minha boca que está bom. E isso nos levou a crescer todos os meses. Vocês sabiam? O que o mercado fala aí fora? O mercado está ruim, né? Está ruim, está difícil. Mês passado, batemos o recorde da história de venda da empresa. São 11 anos de empresa. E todos os meses estamos batendo as nossas metas e crescendo. E crescendo em um momento em construção. Porque tudo está sendo ajeitado na nossa empresa. Então, galera, é o seguinte. Nós já tínhamos aquele espaço, éramos um distribuidor de produto, mas eu vou ter que começar a fazer produto. Então, todo químico tem o seu assistente. Eu precisava ter um assistente. E o Lucas lá com quantos anos? 11 anos. Mulher é bom que lembra de data, hora. Aquele dia lá em 1970, ela lembra quando você pegou com ela. Então o meu assistente era esse rapaz bonito, o Lucas, está ali, ó. Ele me ajudava, ele vinha do colégio, olha que bênção.
Ele ficava às vezes até 11 horas me ajudando, porque eu precisava envasar os produtos, envasar e fechar as tampinhas. Ele ficava fechando as tampinhas e iria dormir. Mas eu precisava que ele me ajudasse, porque no outro dia eu precisava sair, vender, e precisava ter produtos para os meus vendedores. E eu não andava desmotivado, bem pelo contrário, eu andava motivado, porque eu estava vendo que aquele sonho louco estava se tornando uma realidade. Então o Lucas, ele se tornou o meu assistente. E hoje ele está estudando para se tornar um químico. Olha que legal. Dentro dessas condições começamos a formular ali, essa foto é bem massa, era bombona para tudo que é lado, e as coisas começaram a acontecer, e ficou muito pequeno lá em casa. Ficou muito pequeno lá na fábrica, porque nós montamos a estrutura da empresa lá, baseado o que a FAEMA exige, o que a Visa exige. E quando nós fomos finalizar, que estava tudo certo, que faltava mais algumas documentações do prédio, o dono do prédio nos falou que o prédio era irregular. Mas nós confiávamos, era um senhor. Você é um empreendedor? Não confie nas pessoas. Não confie em cada um que te fala alguma coisa. E eu confiei naquele homem. E nós tínhamos tudo feito, pronto, todo investimento já feito. E aí nós percebemos que lá não poderia ser a nossa empresa, porque o prédio era irregular. E aí desistimos, choramos, vamos lá dizer para amanhã, mãe, realmente está certo, eu tenho que voltar a trabalhar para alguém e deu tudo errado. Não. Nós aprendemos a transformar dificuldades em oportunidades. Quando nós entendemos isso, nós vimos que isso só está acontecendo porque algo está nos impulsionando para o crescimento. Então, quando você recebe alguma notícia ruim, que vai impulsionar você a sair daquele local, você vai sair porque você vai para um lugar maior. Você vai sair porque o seu negócio vai expandir. Quando você crê nisso, isso tem que estar na sua mente. E você precisa estar com o coração cheio sobre isso. Imagine que uma fada, sei lá o que você crê, chegasse para você agora, qual é o seu sonho? Ah, não falou? Qual é o seu? Perdeu. Você precisa ser objetivo no que você quer. A vida é assim. Eu sempre falo que oportunidade e dinheiro não acaba, é transferido de mão em mão. É por isso que todo dia tem um falido e todo dia tem um milionário. E aí nós precisamos saber quem queremos ser, o falido ou o milionário. Então, agora nós partimos para Nobre Online Fabricantes de Produtos. E aí nasceu aquela empresa com o jardim na frente. Esse prédio ao lado, que se tornou a fábrica, quando eu e a Giovana e mais alguns colaboradores viemos ver, eu fiquei uns 15 minutos de boca aberta assim, ó. Pensa um cara tolo. Eu pensava, o que nós vamos fazer com isso tudo? 2 anos depois, nós não tínhamos mais espaço na empresa. Então nós começamos com uma produção de aproximadamente 30, 40 itens. Era isso, Giovana? Eu fazia 12, 13 em casa. E aqui nós chegamos mais ou menos isso. Então eu já estava fazendo quase 20 itens em casa. Olha que cara louco, sem instrução química nenhuma. Eu me lembro que mais louco do que eu eram os caras que compravam o meu produto. Porque o cara comprava um aromatizante, cara, totalmente distorcido. Eu não sei como não apodrecia, porque faltava muitas coisas na formulação dele e nós vendíamos. E aí nós criamos alguns condicionadores de pneu, e até hoje eu ouço, poxa, que bom, mas era uma coisa sem lógica química. E o produto está no mercado até agora. E aqueles químicos que falavam para mim, tu é louco, Fabiano, desiste, isso não dá. Esse produto está no mercado até hoje. As coisas deram certo. Então, preste atenção, quando você é empreendedor, quando a oportunidade bate na sua porta, você entendeu que é para você, não é para ele. Então não importa o que ele vai falar. Às vezes nós passamos a nossa vida procurando amuletas e conselhos. Você precisa entender que a muleta não pode caminhar com você. E o conselho tem que ser de uma pessoa muito mais bem sucedida do que você. Porque ela vai aconselhar você baseado no que ela vive, o que ela entende e o que ela acredita. Então, se é uma pessoa mais medrosa do que você, essa pessoa você não pode ter relacionamento, principalmente se nós formos falar sobre empreendedorismo. Nós precisamos nos adequar a isso. E aí viemos para esse lugar, rapidamente ficou pequeno, e em 2019 aquele lugar se tornou esse lugar. Em 2019 aquele sonho se tornou uma realidade.
Tive a oportunidade de ir para o México, ministramos um curso no México, fui para o Chile, trouxe um credenciamento internacional, que é o IDA, que está lá, é um Conselho Internacional de Detailer. Fui para os Estados Unidos, fui para o SEMA Show, ficamos 10 dias nos Estados Unidos com um motorhome, conhecendo aqueles lugares tudo louco, a casa do cara lá que faz o filme do Velozes e Furiosos. E aí pude conversar com caras do ramo de detailer, que são referência no mundo, que lá nos Estados Unidos são estrelas. Mas isso tudo aconteceu porque lá naquele kitnet eu sonhava. Isso só aconteceu porque eu não me motivava pelo momento, eu me motivava pelo que eu enxergava com os olhos fechados. Então o empresário, ele precisa acreditar primeiramente, ele precisa chegar chegando, ele precisa fazer o sonho dele, é o combustível power. Porque se ele não tem sonhos, se o empresário, se você conhece o empresário, que ele não tem sonhos, é muito preocupante. Se você não tem sonhos e você não tem um quadro de sonhos, é preocupante. Porque primeiro você precisa identificar o que move você. Você já percebeu? O que move? O que me move é dinheiro, eu gosto de ter dinheiro. O que me move é uma casa na praia, é um barco, é um carro. O que move você? E se nós pegarmos um contexto disso tudo, o que move você é um sonho. E se você não tem relacionado o seu sonho com o valor que ele custa, com a meta e a data que você vai concretizar, você é um barco sem leme e a deriva no mar. Então, o empresário é isso. O empresário, ele tem que ir, as pessoas normais, porque o empresário não é normal, o empresário é anormal. As pessoas normais têm que olhar para você, tu é louco, cara. Enquanto você for chamado de louco, significa que você está fazendo coisas que outras pessoas não têm coragem de fazer. Mas enquanto você está em meio a algumas pessoas e essas pessoas dizem, nós somos muito parecidos, e você olha para aquela pessoa, ele é um falido, ele é uma pessoa sem coragem, isso é preocupante. Então seja louco, seja ousado, acredite em coisas que as pessoas não acreditam. E isso que eu estou falando para vocês, galera, eu pratico até hoje. E sabe quando que eu vou parar? Quando eu partir dessa para melhor. Porque eu tenho treinado os meus filhos para serem mais loucos do que eu. Ser para ter, isso me ensinou muito. Eu preciso ser para ter algumas coisas. E às vezes o empresário, ele quer ter para ser. Eu aprendi uma coisa na vida, que se eu puder dar um conselho para vocês, existiu um tempo na minha vida que o Fabiano deixou de ser o Fabiano. O Fabiano era o que ele tinha. Então eu forçava os meus sonhos. Se eu tinha condições de ter um Palio, eu queria ter uma Mercedes. E as minhas condições financeiras eram para o Palio e não a Mercedes no momento. E essa situação de atropelar o sonho e tentar comer o doce antes do tempo me levou à falência. Então eu precisei entender que eu preciso ser o que eu sou, não o que eu tenho. Então, às vezes alguns empresários criam alguns paradigmas. Não, para mim, lá naquela empresa, fechar o negócio, eu preciso ter um bom carro. Eu tinha uns carros tão feios, tão podres, que quando eu entrava em uma concessionária, eu deixava do lado de fora. Porque se eles olhassem o carro, eles não iriam, e infelizmente as pessoas julgam, se eles olhassem o meu carro, eles iam avaliar o meu produto pelo que eu andava. Então eu não deixava que eles vissem, mas era o que eu tinha. Então nós precisamos entender, você é o que você é, você não é o que você tem. E isso nós precisamos tirar de nós, é um contexto totalmente distorcido. E olha que loucura, galera. Nós temos hoje 26 colaboradores da empresa. Nós temos o nosso produto hoje em 25 estados e Distrito Federal. E nós temos hoje 350 revendedores que utilizam, compram e vendem nosso produto. E ainda nós temos 8 países que está sendo aberto uma parceria, uma conversa para a expansão do produto. Mas as pessoas de repente vão olhar para você e dizer, e aí cara, pô, tem um cara de sorte? Eu sempre falo que a sorte ela não existe. O que existe é você estar preparado para as oportunidades. E eu sempre vejo que uma história de sucesso, ela pode muitas vezes quebrar alguns paradigmas. E se você dizer para mim, Fabiano, eu tenho tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas eu briguei contra isso. Imagine que um menino de 13 anos começa a trabalhar em um supermercado. Esse supermercado se chama Compre. Você nem sabe o que é isso. Gente, eu estou me sentindo muito velho nessa merda. Esse menino começa com 13 anos a trabalhar no supermercado. E ele tinha uma necessidade que quando ele via os amigos dele comer lanchinho lá no colégio, e a família dele era uma família muito humilde, e eles comiam aquele lanche, e ele achava aquilo o máximo.
Meu, eu lembro até hoje aquele pastel de bananinha. Eu lembro, mas eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro. E aquela laranjinha de garrafinha, meu, aquilo era o máximo. Mas eu tinha um desejo, mas eu não tinha recurso. E eu não culpei meus pais. Aliás, eu sempre vou agradecer aos meus pais da forma que eles me forjaram, da forma que eles me prepararam, porque eles me ensinaram sempre em busca do recurso e nunca olhar para o problema. Foco no recurso, foco na solução. Então eu comecei no supermercado, compra com boca de caixa, aqueles meninos que empacotam, e comecei a empacotar. E eu tinha 13 anos, era um menino alto como o Lucas. E aí daqui a pouco eu já queria dar uma namorada, e a menina do caixa era mais velha, e eu estava louco para namorar. E um dia minha mãe veio lá e disse: pois é, estou sabendo que meu filho arrumou uma outra mãe. Ela me matou, eu queria morrer de vergonha. Ela me envergonhou e eu fiquei tão triste. Mas eu entendi que a minha mãe estava tentando me proteger. Existem pessoas que vão sempre tentar proteger você, mas você precisa ser sábio para entender e receber sim ou não o tipo de proteção. E eu continuei a trabalhar lá, e daqui a pouco eu fui transferido para o centro, lá na Fonte Luminosa. E lá tinha uma demanda muito grande, o gerente perguntou se eu poderia ir para lá, eles estavam precisando, e comecei a trabalhar lá. Então lá, galera, era muito boca de caixa, e todos eles ficavam lá. Um tirando um tatuzinho do nariz, outro incomodando, outro falando, e eu ligado. Aí eu via os donos de restaurante entrando e saindo, entrando. Você conhece algum dono de restaurante? Quem conhece? Os caras estão toda a vida correndo atrás do horário. Parece que eles sempre estão atrasados. E eu vi aquele cara entrando e saindo. Tem algum dono de restaurante aqui? É ou não é? Ele sempre está correndo atrás do horário. E eu percebendo aquilo, e um dia eu conversei com ele. Mas antes de conversar com ele, eu fui no meu gerente. Nunca vá contra a autoridade que está sobre a sua vida. Nunca. Se você trabalha para alguém, ouça primeiramente a sua autoridade. Eu fui no meu gerente e disse assim: olha só, eu vejo esses donos de restaurante vindo e indo, toda a vida atrasado. O senhor me permite eu conversar com eles? Porque se de repente eles quiserem fazer algum pedido antecipado, eles podem ligar aqui para o supermercado e a chefe de caixa me passa o pedido, eu separo e entrego para eles. Porque naquela época nem o Orkut tinha, nem Facebook, nem o WhatsApp, muito menos celular. O meu primeiro celular era desse tamanho, andava até de lado, assim, o PT 550. Eu lembro que uma vez eu caí de moto, quebrou tudo, menos o celular. Então eu estava naquela situação, levei e aí chamei ele. Amigo, olha só, eu conversei com o nosso chefe de caixa, eu vejo que o senhor sempre vem buscar e o senhor compra carne. Se o senhor permitir, eu posso ajudar o senhor, liga para eles, passa o pedido, eles vão passar e eu deixo separado. O senhor só vem, paga e leva. Você faz isso? Faço. E comecei a fazer. E fiz para ele. Então eu colocava no carrinho, levava no carro dele. Aí sabe como que é o boca de caixa quando coloca a compra no porta-mala? Ele bota tudo, depois fica, né? Sabe como é que é? Me tornei expert nisso, meu irmão. Tudo bem então, deixa eu fechar com um jeito aqui. Clec, clec, porta-mala. E aí ele percebeu que ele teria que começar a dar uma gorjeta para mim. E ele começou a dar. E aí aquele falou para o outro, que o outro falou para o outro, que o outro falou para o outro. E aí o telefone não parava, pedindo para o Fabiano. Eu nem empacotava mais ninguém, era só para os caras. Resumindo, com 15 anos, eu comprei uma Honda Turuna 80 só com as minhas gorjetas. Porque eu tinha um sonho, eu queria ter uma moto. Mas eu não tinha recurso. Eu não tinha... talvez eu nunca conseguiria. Mas eu foquei na solução. Você tem focado em solução sobre o seu negócio? Meu, como que eu faço? Como que eu faço? Eu não tenho um nome para financiar. Cara, você não precisa de nada. Você precisa de você. Você precisa acreditar que você pode voar mais alto. E 15 anos, pensa o seguinte: um piá de 15 anos, não sabia andar de moto. Eu fui lá na Alameda, o cara tinha uma casa bonita e um celeiro atrás. E eu fui conversando com ele, eu lembro até hoje, era assim, a passagem do carro, grama aqui e tal. Fui conversando, olha Fabiano, essa Honda Turuna, eu comprei nova, está um tempo parado, eu vou te fazer funcionar e tal. E aí entrei no celeiro, quando ele tirou a capa, pensa, o negócio do sonho. Se eu comprar uma Ferrari hoje, eu acho que não vai ser a mesma emoção. Quando ele tirou o pano, que eu vi aquela Honda azul calcinha, eu olhei aquilo, vocês sabem que é azul calcinha, né? Eu olhei aquilo, eu me emocionei. Eu disse, é o meu sonho, cara. Show de bola. Tá, como que anda? É o seguinte, ó. Tu vira a chave, tu faz pegar, primeira para baixo, o resto para cima, quando acender a luzinha neutra, que eu sempre falo, já sei. Tem um capacete, porque eu nem tinha capacete, ele me deu um capacete, parecia um ET. Saí chorando e gritando de alegria, 15 anos. Cheguei em casa, minha mãe na praia, o que eu fiz? Vou dar uma lavada na moto, e vou dar uma melhorada nela. Aí eu olhei os pisca, aqueles pisca alaranjados,
Beleza. Fui lá, peguei a chave Phillips, tirei, peguei uma meia calça da minha mãe preta, coloquei, fechei. Alguém de vocês já fez isso? Não? Meia calça preta nos pisca, no farol? Eu tô velho, cara, mas era moda. Ou o noguete preto no lado de dentro do pisca. E aí coloquei, ficou fumê, os pisca, o farol, fumê e tudo. E eu tinha uma namorada. Hoje é o dia. Vou lá na casa dela terminar com ela, porque agora eu vou curtir minha vida. E aí peguei a turuna, e eu sempre fui de ser limpinho. Não, eu vou num lugar, eu vou passar o paninho, eu vou deixar legal. Aí abri o banco dela, peguei um paninho, coloquei em cima do filtro de ar. O filtro de ar é algo que precisa ficar aberto, você não pode tampar nada. Beleza, e fui. Com a turuna e tal, cheguei lá na frente da casa dela. Parecia aquele clipe do... Lembra o nome, Giovana? Nós íamos para a Rivagem, tu pensava que era eu de moto lá? John, sei lá. E aí cheguei na frente da casa dela, desliguei, botei no pezinho. É o seguinte, vim trocar uma ideia contigo hoje, 15 anos, cara. Eu decidi que eu vou dar uma curtida na minha vida, eu comprei essa moto, olha que louco. Cheia de meia calça preta da minha mãe. E eu vim terminar contigo, não faz isso e tal. Não, eu vou. E chorou e tal, beleza, eu vou. Vim na moto, valeu, tchau. Fiz pegar e ela morava no morro. A moto ia, voltava de ré. Eu fiz isso umas 5 vezes. Ela chorando, para não terminar, a moto subia no morro e voltava, não abria giro. Aí o cara assim, tem alguma coisa tampando o filtro de ar. Mas eu não dei moral para ela. Botei a moto no pezinho de novo, aquela cara de bravo, abri, peguei o pano, joguei fora, fechei, fiz pegar e fui embora. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo sonho tem um valor. Agora você precisa determinar, você está pronto para realizar seus sonhos? Porque eu estava pronto. Você está decidido a se esforçar de tamanho esforço para realizar os seus sonhos? Quem você é como empresário? Nós precisamos entender isso. E eu comecei a entender que para que eu pudesse ter algo diferente, eu precisaria fazer coisas diferentes. Então esse exemplo do Boca de Caixa me levou a fazer outras coisas. E eu tenho aprendido na vida muita coisa através da mentalidade. Você precisa qualificar a sua mentalidade. Você precisa entender que a sua mente é muito forte e ela direciona você, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para o meio. E existem muitas pessoas com uma mentalidade de gafanhoto. Existem empresários com mentalidade de gafanhoto. Existem empresários com mentalidade de reis. Existem empresários com mentalidade de gafanhoto. Como assim, Fabiano? Eu vou mostrar para vocês. E vocês vão identificar alguns empresários que você conhece que realmente eles caminham com mentalidade de gafanhoto. Mas quando você é chamado para ser empresário, meu irmão, quando você tem o seu próprio negócio, você precisa se comportar, certo? Eu sempre entendo que quando eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, o meu comportamento tem que ser de uma pessoa bem-sucedida. Eu preciso caminhar e falar como uma pessoa de sucesso. Existem pessoas que falam que são pessoas bem-sucedidas, mas caminham como um mendigo, se comportam com uma mentalidade de gafanhoto. Então nós vamos falar nessa noite sobre 2 tipos de mentalidade. E nós precisamos entender aonde nós podemos melhorar a nossa vida. Então, dentro desse contexto, eu sempre falo que o sucesso, ele vem em todas as horas da sua vida. O sucesso e o dinheiro, ele bate na tua porta 24 horas. Você acredita nisso? 24 horas. Porque eu criei formulação 3 horas da manhã, galera. Eu não sei a sua crença, eu não vou pregar nada, me perdoe. Mas eu tenho certeza que não era o diabo. Porque o diabo ele não traz nada de bom. Era Deus, e Deus me acordou muitas vezes 3 horas da manhã e Ele me dava uma receita. Olha que coisa louca. Mas assim, você não precisa nem crer em Deus. Assim são os negócios. Porque se você acredita em um negócio louco, parece que toda circunstância traz aquele negócio pirado, doido e favorece você. Agora, se você não acredita nas coisas de doido, você segue um caminho muito correto e estreito. E quando nós caminhamos de uma maneira muito correta e estreita, nós não temos coragem. E eu aprendi a ter muita coragem. Então, nós vamos falar sobre sucesso em tempos de dificuldades. Vocês perceberam que a nossa história, ela nos levou a um sucesso, mas em tempos de dificuldade. Porque o sucesso, você precisa entender que ele é um veículo. E é você que abastece, tá? É você que decide, eu vou de Fusca, eu vou de Ferrari. As suas ações, as suas escolhas, a sua decisão
é o que vai dar o tempo correto para você chegar no seu alvo. Então o sucesso é um veículo. É eu que decido abrir a porta e sentar e dirigir. É eu que decido ir de carona. É eu que decido ir no banco de trás. É você que decide. Então eu preciso adequar a minha mente, saber aonde eu quero sentar, aonde eu vou pilotar, qual é o tipo de combustível que eu vou colocar e qual é a velocidade que eu vou. Então eu preciso me adequar dentro disso. Então nós vamos falar sobre sucesso em tempos difíceis. Olha só, vou contar uma história muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras com palestrantes níveis mundial. Alguns palestrantes aqui do Brasil, eu não me recordo o nome, eu tenho um problema muito grande em lembrar o nome. Aliás, eu não tenho problema, eu tenho pontos a melhorar. Você não tem problema. Você sempre vai ter pontos a serem melhorados, ok? Então, eu esqueci o nome deles, mas eu sempre perguntava, cara, o que te instrui? Qual é a base? Pô, que palestra massa, cara. Meu, esse negócio da porrada na tábua e tapa, da onde que vem isso aí, cara? Todos eles me diziam, da Bíblia. A Bíblia é o maior livro do mundo de empreendedorismo. A Bíblia é o livro que mais fala sobre finanças. Você sabia sobre isso? É o livro que mais fala sobre finanças. E ela adequa a nossa mente. E eu trouxe um exemplo, eu não vou pregar nada para vocês, por favor. Mas se alguém falar aleluia, o pau pega. Eu trouxe um exemplo que a Bíblia fala. Olha só. Moisés foi destinado por Deus, olha que coisa louca. Depois você pode ver isso, eu já vou dar um versículo, Números 13, 18 e siga, né? Mas Moisés foi chamado por Deus, depois você pode ler lá, a história é bem massa, para libertar o povo que era escravo no Egito. Então Deus deu uma oportunidade para ele, Deus transformou ele em um empreendedor. Ele teria a oportunidade de criar uma empresa e diversas filiais. Dentro disso, Deus disse o seguinte: eu vou te conduzir, eu vou te preparar, eu vou te forjar. Então, galera, preste atenção. Nós precisamos entender, quem entende de motor, se você não entende a forma que eu vou falar, você vai entender. Vamos supor que eu tenha um motor 2.0, ok? Eu tenho um motor 2.0, um carro que anda bem, econômico. Mas se eu quiser chegar mais rápido, andar mais, eu preciso forjar esse motor, ok? Eu preciso mudar algumas coisas. Só que quando nós falamos em forjar, se nós trouxermos para a nossa vida, se nós permitirmos ser forjado, forjar dói, forjar alinha, forjar você precisa escutar a verdade. Então, esse momento que somos forjados, não é gostoso. Só que quando você aceita ser forjado, você é alinhado. E quando você é alinhado, você vai chegar muito mais rápido no seu destino. Então Deus chamou esse cara e disse o seguinte: ei Moisés, Moisés era um empreendedor louco como nós, ou eu acho que muito mais louco. É o seguinte, eu vou preparar e você vai lá no Egito, você vai conversar com o cara lá e você vai liberar o meu povo. Você vai tirar esse povo de lá, você vai acabar com essa escravidão e eu estou contigo. Quando você tem a sua empresa, você já tem o seu negócio, você precisa acreditar nela. Você precisa acreditar nela. Porque se você não acredita, existem diversas pessoas que estão com você que também não acreditam. E se você não acredita, você não vai sair do Egito. Você vai continuar sendo escravo. Então você precisa, eu quero sair, eu quero entender, eu vou começar, mas eu preciso acreditar. O que é acreditar verdadeiramente? É se entregar. Eu não vinha com essa camisa. Eu vinha com a camisa da Nova Online. Se deixar, eu durmo com a camisa da Nova Online. Se deixar, eu vou no casamento com a camisa da Nova Online. Se deixar, domingo eu passeio no shopping com a camisa da Nova Online. É porque eu acredito na minha marca. É porque eu confio na minha marca. É porque eu sei aonde eu vou chegar com essa marca. Mas muitos empresários, eles não sabem para onde vão. Eles querem sair da escravidão, mas eles estão em meio à multidão. Eles assistem jornais, eles buscam motivação pelo que falam, como está o mercado, como está a bolsa, como está aquilo. Galera, você não precisa nada disso. Você precisa ser ousado. Você precisa ser corajoso. Se você é o cara que assiste jornal para ficar atento às notícias, você vai ser uma pessoa desmotivada. Você não vai ser uma pessoa ousada. Porque aquela informação, ela vai te contaminando, ela vai te contaminando, ela vai te contaminando, e você se torna um medroso. Quem conhece algum empresário medroso? Gente, eu conheço muitos. E eu vejo a oportunidade batendo na porta do cara e o cara não abraça. Uma vez
ralado financeiramente, ralado. O cara disse para mim: Fabiano, eu te conheço, e entrou para mim uma Land Rover, aquela mais grandona. Eu sei que é o seguinte, era 220 mil, ele me fazia em 24 pagamentos, e eu poderia vender 240. A minha esposa viu dívida, e eu vi recurso financeiro. Eu conseguiria levantar recurso financeiro com juros zero. Poxa, Giovana, nós vamos levantar um valor com juros zero. Eu comprei a 220 mil reais, pagamento em 24 vezes. Logo em seguida vendi, consegui pagar, levantei um dinheiro com juros zero. Então nós precisamos entender que a oportunidade, ela vem, ela traz, mas se você for medroso e se você for olhar todas as consequências, você nunca sai da casca. Se o pintinho está lá dentro da casca e abrir uma janelinha e ele olhar para fora e ver o mundo, ele vai fechar e ficar ali dentro, ok? Um bebê, antes de nascer, se ele conseguir dar uma olhadinha no mundo e olhar só para os problemas do mundo, ele não sai do ventre da esposa, da mulher. Então nós precisamos parar de olhar para alguns lados, nós precisamos parar de olhar para algumas dificuldades e aprender a olhar para as oportunidades. Então, se o mercado está ruim, o que eu devo fazer de diferente? Então esse cara, que era muito mais louco do que nós, o Moisés, foi concebido para tirar esse povo do Egito. E aí Deus disse assim para ele: vai, tira esse povo e eu vou dar uma terra para vocês, a terra prometida, terra de Canaã, que há muita fartura. Galera, se você está no mercado, se você é um empreendedor, você não nasceu para passar dificuldade, você nasceu para ajudar outras pessoas. Se o seu negócio está no mercado, esse negócio precisa brilhar, porque se deu certo para o fulano de tal, vai dar certo para você. Depende do que você vai investir de tempo em treinamento, em capacitação e coragem. Então esse povo, eles saíram para a terra prometida, e eles foram treinados nesse tempo. Todos os dias você é treinado, todos os dias. E eles foram treinados e caminharam. E chegou um tempo que estava muito próximo da terra prometida. Olha que loucura. Então Moisés disse assim: eu vou chamar os 12 espias. Quem eram os 12 espias? Eram 12 empresários, eram 12 empreendedores dentro daquela comunidade. Vou chamar eles e nós vamos trocar uma ideia agora sobre empreendedorismo e sobre essa cooperativa que nós vamos ter lá em Canaã, que vai ser uma empresa muito grande, que vai favorecer várias famílias. Mas eu preciso o acolhimento, o entendimento dos outros empresários. E chamou esses empresários, e esses caras eram líderes. E esse texto ele nos mexe muito, porque o fato final foi extraído de liderança. Então esses 12 líderes escutaram o seguinte: amigo, nós temos a terra prometida que está aqui perto. Eu preciso vocês, que são líderes, empresários, eu preciso que você vá lá e espie a terra prometida. Preciso que você vá lá e veja o que tem, como é, se tem fruto, veja, e se possível me traga algo de lá. Muitas vezes você precisa sair do seu negócio, muitas vezes você precisa sair da sua empresa e olhar no mercado. Eu sempre falo que é muito importante você olhar o mercado, mas não é importante você só viver o mercado. Você olha, aprende e faz melhor. Então esses caras, eles foram treinados para que eles pudessem ir lá para aquela terra, olharem o que era aquela terra e trazer uma boa explicação sobre aquela terra. Quantas vezes você já saiu para olhar uma outra empresa? Rapaz, eu cheiro o meu concorrente, eu conheço os produtos do meu concorrente mais do que os vendedores dele. Você sabia disso? Quantas vezes você almoçou em outro restaurante? Você tem feito? É muito importante. Você precisa olhar os pontos fracos do seu concorrente para que você se torne forte nesses pontos. Eu saio, eu vou para a rua, eu olho, mas aí nós precisamos saber qual é o tipo da nossa mentalidade. Será que eu vou? Porque esses caras eram reis. Você é rei no seu negócio. Por quê? Porque você reina. Você é rei porque você reina na sua empresa. E esses caras eram reis daquela época. Então foi falado para esses reis olharem o adversário. E aí que foi frustrante, porque isso depende muito da sua mentalidade. Você pode ter, muitos empresários têm uma mentalidade de rei, muitos empresários têm uma mentalidade de gafanhoto. Então eles foram mandados para essa região, para esse lugar,
E nós estamos falando de 12 empresários, ok? Olha que loucura isso aqui, galera. Olha que loucura. Os 12, 10 deles voltaram dizendo o seguinte: realmente, a terra é uma terra boa, o mercado é bom, só que a concorrência vai matar nós. Eu me vi como um gafanhoto e o concorrente fazendo isso aqui, Aquele que tem medo de concorrente nunca vai vencer. Você não está no mercado para disputar com ninguém. O seu terreno, a sua parte já está com você. Você não precisa atropelar e derrubar ninguém. Faça a sua parte. Esses 10 caras, esses 10 empresários, eles voltaram com um relato de lá, que naquela terra era uma terra de abundância, mas tinha lá gigantes. E eles, só de olhar o gigante, eles se viram como gafanhotos. Eles se viram como esmagados pelo gigante. Aí o que acontece? Muitas vezes o seu concorrente entra com uma promoção ou com uma estratégia diferente, e aí você se acusa, você fica com medo. Muitos empresários fazem isso. Ele se sente como um gafanhoto. Por que ele se sente como um gafanhoto? Porque não é mentalidade de rei, é mentalidade de gafanhoto. Ele se posiciona como um gafanhoto. Então, como que é o seu posicionamento diante do mercado? Se alguém pergunta, sabe, olha só, olha que bacana. Ontem, segunda-feira, os caras me convidaram para fazer um workshop online via WhatsApp. Nós tínhamos lá alguns profissionais nível Brasil. E quando eu terminei de explanar toda a empresa, o cara disse assim: Fabiano, eu preciso fazer uma pergunta para você. Isso, online, ali, na hora. Por que nós devemos comprar o seu produto? Eu quebrei ele no meio. Eu dei uma volta, eu encaixei ele, eu criei uma necessidade de compra tão grande que se aquietou o grupo. Eles só colocaram: é verdade. Agora eu pergunto para você: você tem criado necessidade do consumo do seu produto ou serviço? Você tem conduzido estratégias de venda que vai levar uma nova necessidade? Você que vende algum produto e serviço, você tem vendido o que o cliente quer comprar ou o que o cliente não quer comprar? Se você vende apenas o que ele quer comprar, pare. Você não precisa nem ser vendedor. Você não precisa nem vendedor na sua empresa para vender o que o cliente quer comprar. Eu sempre falo que quando entra um cliente naquela porta, ele já comprou. Então, primeiramente, ele vai vender o que o cara quer comprar. Depois ele vai vender o que o cara não queria comprar. Porque ele vai criar circunstâncias e necessidades que ele vai dizer: realmente, eu preciso. Então nós precisamos entender qual é o meu diferencial, quais são as necessidades e qual é o meu tipo de mentalidade. Agora imagine vocês, 10 empresários falidos, 10 reis, 10 empresários que tinham como herança algo muito rico. E não adianta você ganhar nada de herança se você continua com a mentalidade de gafanhoto. E eu provo para você. Onde está a Teca? Era uma multinacional. Quando trocou geração, o que aconteceu com ela? Porque a geração que veio com a mentalidade de gafanhoto. Ela não continuou com aquela mentalidade de rei que já existia. Então você não precisa de dinheiro, você não precisa de herança, você precisa adequar a sua mentalidade. Você precisa entender como que eu me comporto quando o cliente ou o concorrente me oprime. Porque existem muitos concorrentes que criam estratégias desleais. Você concorda com isso? Mas aí eu me abato com isso? Eu sofro por isso? Não, porque eu aprendi que eu preciso ser imbatível. Eu aprendi que se eu me comportar de forma oposta, eu vou me tornar uma mentalidade de gafanhoto. Então esses 10 empresários, olha que vergonha, galera. Galera, presta atenção. Em média fala que 5% prospera, não é isso? Onde você está? Em meio a essa porcentagem ou essa multidão? Eu sou os 5% ou eu sou os 95%? Porque aqui nós estamos falando de 95% que voltaram com um relato de lá que tudo era muito bom, mas faltou neles visão, mentalidade e coragem. Você precisa ser ousado, você precisa ter coragem, você precisa chegar, olhar para o seu negócio e dizer: deu certo, eu vou lá naquele cara que não me compra o meu produto, esse é bom. Agora deixa eu perguntar para você: quem tem cliente chato aqui? Todo mundo tem cliente chato? Então segura, que eu vou falar para você. Você tem cliente bonzinho? Todo mundo tem cliente bonzinho? Dos dois, quem é o seu melhor amigo?
Não amigo que vai na casa, não. Estou falando profissionalmente. Quem é o seu melhor amigo? O cara de verdade, o chato ou o bonzinho? O chato é teu amigo, porque ele fala para ti. O bonzinho fala para os outros. E quando ele fala para os outros, não gera crescimento em você. Quando fala para você, gera crescimento em você. Só que você precisa ter uma mentalidade de rei e não de gafanhoto. Porque a mentalidade de gafanhoto vai dizer: rapaz, tu quer me ensinar? Não é bem assim, porque isso eu já dei o meu melhor, esse é o meu melhor. Também por esse preço tu quer o quê? Então nós precisamos entender que a nossa mentalidade precisa estar aberta às mudanças. E aquele cliente chato, o mais chato, aquele que berra, aquele que fala. O Alan tem um cliente que ele ama aqui em Blumenau, que eu não posso falar o nome, que está gravando ao vivo aí. Esse é um amigo do Alan. O cara chega aqui e briga com ele. Esse cara está impulsionando o Alan. Aquele cliente que briga com você, aquele cliente que bate em você, esse cara é o seu amigo. Então esses 10 empreendedores voltaram de lá com essa mentalidade de gafanhoto. E tu pode ter certeza que esses 10 empreendedores, e eu vou provar para vocês, eles se tornaram 10 falidos. Agora, daqueles 12, 10 relataram aquilo, mas apenas 2 foram vocês. Apenas 2 foram empreendedores. Apenas 2. 2 voltaram e disseram: realmente, o lugar é um lugar de abundância, muito bom, até existem os gigantes, mas é o seguinte: nós vamos derrubá-los e nós vamos conquistar essa terra, e aquilo lá será nosso, porque já é nosso por herança. Esses reis entenderam que o mercado já é seu, e você precisa só ser humilde, simples e corajoso. Você não precisa ser arrogante, você não precisa nada. E eles entenderam. Então quando eles voltaram de lá, eles voltaram com uma mentalidade de rei. Eles foram como rei e voltaram com uma mentalidade de rei. Então nós precisamos analisar na nossa vida qual é o tipo de mentalidade que eu exerço diante do meu dia a dia. Quando eu vejo um problema, eu me comporto com uma mentalidade de gafanhoto ou uma mentalidade de rei? Porque o rei resolve problemas. O rei chama para si: beleza, vamos lá, o que precisa? Vamos resolver. O gafanhoto, ele foge. Ele se sente esmagado, ele se sente humilhado, ele diz que tudo é difícil, ele chora. Isso não importa, você pode chorar. Eu chorei muito e choro até hoje. Um rei, ele chora. Um empreendedor, ele chora. Mas ele chora longe da sua equipe, porque a equipe sempre precisa estar olhando para ele, e ele assim: está tudo certo, está tudo bem. Então, com essa palavra, com esse entendimento, nós conseguimos analisar algumas coisas. E uma delas é: qual é o tipo de mentalidade que eu preciso ter? Se nós não adequarmos desde o princípio, nós não vamos ter futuro. O princípio é: alinhe a mentalidade. Saiba quem você é. Se você tem na sua empresa visão e missão, você sabe quem você é e aonde você vai chegar. Se você não tem visão e missão, você não sabe aonde vai chegar e como vai chegar. Se você cria a sua visão e a sua missão, isso impregna no seu entendimento, no seu coração, e você começa a agir como um rei. E você precisa ser um rei dentro do que você faz. Você precisa tirar as suas limitações e você precisa conhecer as suas limitações. Você precisa conhecê-la, conheça as suas limitações, treine para querer quebrá-las e conquiste, avance no mercado. Eu sempre entendo o seguinte: todas as pessoas podem ter sucesso, todas. Eu não acredito, eu não entendo que aquele cara nasceu com mais potencial do que esse. Não existe. O que existe é que um deles vai treinar e se capacitar e ter mais coragem do que o outro. E isso eu levo em todas as palestras que eu sou convidado. Que eu preciso mudar a minha mente, que eu preciso mudar as minhas intenções e que eu preciso pronunciar, eu preciso falar o que eu sou. Nós precisamos falar o que nós somos. Você tem que olhar no espelho e dizer: e aí, gatão, e aí, gatona. Você precisa falar quem você é. E eu sempre falo, se alguém pergunta para mim: qual é o seu nome? Meu nome é Sucesso. Só que isso eu falava em situações que o sucesso estava muito longe. E muitas pessoas riam: tu é louco. Beleza, é isso mesmo. Então não importa o que as pessoas pensam. Uma receita para a falência é você tentar agradar todas as pessoas que estão próximas de você. Essa é uma grande receita para a falência. Se você está deixando todo mundo feliz e contente com você, saiba que você está caminhando para a falência.
Porque todo mundo, todas as pessoas pensam no seu conforto próprio, mas você tem a sua visão e você tem sua missão. Então você precisa seguir, porque você é rei. Você precisa seguir, porque aquela mentalidade escrava, aquela mentalidade de gafanhoto, você precisa rejeitá-la e você precisa seguir como rei. Então eu entendi que eu preciso sempre pronunciar: o meu nome é sucesso. E para encerrar, galera, eu gostaria que você repetisse isso comigo. É loucura, porque você precisa começar a praticar o que sua mente rejeita. Você precisa praticar o que tem bloqueio em você. Eu não vou falar isso. Se você não fala é porque você não acredita. E se você não acredita, você precisa jogar fora essa mentalidade de gafanhoto e colocar a coroa. Você precisa saber que você é rei no que confiar e no que você tem para administrar. Então vamos fazer, galera? No 3, pode ser? Você que está online, fale, repita, acredite você também, que você não tem mentalidade de gafanhoto, mas que você tem uma mentalidade de rei. Então vamos lá, 1, 2, 3. O meu nome é sucesso. Galera, obrigado, que Deus abençoe e sucesso a todos. Deixe seu gostei, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos. Nobre Car, um jeito nobre de cuidar do seu veículo.